Feliz Natal. Feliz Natal. Por que Feliz Natal? Qual é a razão de nós desejarmos Feliz Natal? Às vezes você está passando por um problema, uma dificuldade, às vezes passou um ano difícil, ou está vivendo uma circunstância, às vezes, complexa na sua vida, e todo mundo deseja um Feliz Natal para você, né? Você está com problema de saúde, você está com problema de perda na família, está com problema financeiro, e vem as pessoas, Feliz Natal para você, né? Por que o Natal tem que ser feliz? Por que o Natal não pode ser infeliz? Por que o Natal não pode ser triste? Por que o Natal não pode ser um Natal como eu estou nesse momento? Porque o Natal veio para trazer a felicidade para nós. E quando nós desejamos o Feliz Natal, não é só um mero cumprimento natalino, ou uma mera formalidade para essa época, mas mais do que isso, né, nós estamos realmente desejando que esse Natal seja feliz para você. E o Natal só é feliz quando nós conhecemos a razão do Natal, o propósito do Natal, o porquê o Natal tem esse significado para nós. Nós olhamos domingo passado, na mensagem anterior, o que significava o Natal para Herodes. Aquele homem vaidoso, aquele homem melindroso, aquele homem que viu o Natal como sendo algo que podia destruir, acabar com o seu reinado, ou terminar com esse poder que ele tinha em mãos ali naquela região. O Natal para ele representava um risco muito grande do seu prestígio, um risco da sua vaidade e tudo mais. E o Natal para Herodes era aquilo. Mas, em contrapartida, na mesma passagem, nós vimos que existia o Natal dos magos, aqueles homens intelectuais, aqueles homens que mantinham e tinham conhecimento de várias ciências, e nós vimos que aqueles homens conheciam de fato o sentido do Natal, conheciam a profecia de Natal, sabiam ler os astros, sabiam realmente, se prepararam para aquele evento, e quando eles viram tudo aquilo acontecendo e acompanharam a estrela, né? Levaram seus tesouros para adorar e louvar, porque o Natal para eles tinha um sentido de esperança, o Natal para eles tinha um sentido de resgate, de Messias, de Cristo, e por isso que aqueles magos se fizeram de tudo, viajaram, levaram seus tesouros para ali adorarem aquela criança. Mas o Natal pode ser um Natal de Herodes, um Natal triste, um Natal que às vezes nos traz um desânimo, pode ser um Natal esperançoso, de conhecimento, mas é interessante que hoje nós vamos ver dois personagens diferentes que olham e veem o Natal de uma maneira também particular. Abra sua Bíblia no livro de Lucas e vamos ver por que o Natal tem que ser feliz, e porque o Natal é feliz, e porque o Natal traz felicidade para nós. A felicidade do Natal não é só porque nós vamos comer bastante, ou vamos ganhar muitos presentes, ou porque nós vamos reunir a família ou amigos, mas o Natal, ele tem um sentido de felicidade que extrapola o que eu possa ter na minha mesa, que extrapola aquelas pessoas que eu amo, que possam estar comigo naquele dia. Por isso que o Natal pode ser feliz para você, o Natal pode ser feliz para cada um que está aqui nessa noite. Vamos ver o Natal feliz, então, de dois personagens, um terrestre e um extraterrestre, né? Nós já falamos de Herodes, um mau, e dos magos, um bom. Hoje nós vamos falar de um Natal terrestre e de extraterrestres. Abre a sua Bíblia então no livro de Lucas e vamos ver como o Natal é conhecido na transcendência ou no extraterrestre e também na nossa. Então, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8. Vejam comigo então. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite, isso depois do nascimento de Jesus, então, havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram atemorizados. Mas
o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. É maravilhoso saber que o Natal é isso, o Natal representa isso. O Natal está aqui, a essência do Natal, ou o significado verdadeiro do Natal se encontra nessa passagem. Nas passagens anteriores nós vimos um estadista, nós vimos um governador, nós vimos alguém que tinha um poder, nós vimos homens intelectuais, vimos pessoas que sabiam ler, conheciam história, tinham dados e informações sobre esses fatos proféticos de que Jesus nasceria, mas aqui nós estamos vendo duas personagens. A personagem terrestre são esses pastores, homens simples do campo, homens simples que têm um trabalho de cuidar de rebanho e saber ler a necessidade desse rebanho, a necessidade e os perigos que eles possam ter. A ideia de pastor e Jesus como bom pastor e a função pastoral dentro da igreja vem dessa ideia, né, do pastoreio que existia nos campos ali. Mas a palavra via pastores nos apresenta a ideia de que poderiam ser qualquer pastor, poderia ser qualquer pastores. A ideia é que ali estava um grupo próximo de pastores, homens simples, homens do campo, homens que provavelmente conheciam a tradição ou conheciam essa história sobre a profecia de um Messias, a profecia daquele que viria para libertar, salvar e restaurar o seu povo. E talvez enquanto eles pastoreavam, talvez eles cantavam, talvez eles assoviavam, talvez eles contavam histórias, eles refletiam história ou contavam história para a nova geração. Mas eram pastores, pessoas comuns, pessoas do campo. E ali diz que eles estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. A ideia de noite é que é uma ideia em que todos já estão reclusos, as ovelhas já estão juntas ali, os pastores estão mais tranquilos. E ali naquele momento de tranquilidade, aquele momento em que talvez fosse o momento da fogueira, o momento em que eles guardavam, contavam ou cantavam, mas foi naquele momento da noite, né, em que eles estavam tomando conta dos seus rebanhos. Versículo 9 diz assim: e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes. Imagina o susto, homens simples, homens do campo, e de repente um anjo aparece a eles. Um anjo que eles entenderam que era um anjo, eles entenderam que não era um outro pastor, não era uma outra pessoa, era alguém que não era deste mundo.
Talvez a sua primeira impressão é um fantasma. Talvez a sua primeira impressão, como os discípulos tiveram de Jesus, é um fantasma. Então, talvez a impressão que aqueles pastores tiveram é de algo fantasma, é uma coisa transcendental, é alguma coisa diferente. Quer dizer, o pânico e o susto de algo diferente acontecendo. E aquele anjo vem até eles e aparece a eles, e junto desse anjo, e o que diferencia, que faz com que eles leiam aquela situação como sendo um anjo do Senhor, não um anjo de Satanás, não um anjo talvez de uma outra pessoa, assim sendo uma outra pessoa, mas identificando como um anjo do Senhor, é que o texto diz: apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E isso diferenciou deles saberem assim que aquele anjo, que aquele ser que estava ali era de Deus, porque a presença de Deus, a glória de Deus era tão grande ali, tão intensa, que eles não tinham como se confundir que poderia ser talvez alguma coisa esquisita, estranha. Não, aqui isso é a presença do Senhor. Essa glória nos faz bem, essa glória nos enche, nós estamos felizes. Alguma coisa nos tirou o medo, nos deixou tremendo, mas tirou de nós o medo, porque a glória do Senhor, quando diz a glória do Senhor, é que eles estavam sentindo a presença de Deus. A glória é você ter a sensibilidade de saber que aquilo é de Deus, aquela experiência é de Deus. Então, aqueles pastores, mesmo dentro da sua simplicidade, conseguiram interpretar que aquele anjo era o anjo bom, o anjo de Deus, porque viram e sentiram a glória de Deus ali. E a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados com essa experiência, porque imaginem, uma experiência única, uma experiência tremenda, uma experiência transcendental, em que eles estão tendo uma experiência com o sobrenatural de Deus, uma experiência com uma mensagem. E a ideia de anjo, assim, é uma ideia que está vindo a eles com a glória de Deus, que está trazendo algo de novo na vida deles. E é isso que acontece quando você começa a conhecer a Deus, quando você começa a se aproximar das coisas de Deus. Você começa a identificar, você começa a sentir essa glória, você começa a entender que o Senhor tem uma mensagem, está trazendo um mensageiro até você, e isso nos aterroriza, porque sai da nossa esfera convencional, sai da nossa área de conforto e nos leva a uma dimensão que nós não estamos acostumados. Quando você se aproxima de Deus, é isso que acontece. Quando você se achega a Jesus, quando você se aproxima do Deus vivo, é dentro dessa dimensão que você é levado. Você sai dessa dimensão de olhar e ver e sentir as coisas palpáveis, e vai para uma dimensão espiritual que você só se sente bem porque você vê que é a glória de Deus, e Deus está presente ali, e Ele está trazendo uma mensagem. Natal representa esse impacto transcendente na nossa vida, em que peru já não é tão importante, o panetone já não é tão importante, eles fazem parte do nosso folclore, como nós colocamos, mas é o transcendente que nos traz a mensagem, é o transcendente, essa relação com Deus que nos leva a sentir algo novo e diferente. Porque nesse mundo duro que nós vivemos, nesse mundo materialista que nós vivemos, nós só apanhamos, nós só sofremos, nós levantamos e brigamos com a vida. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, da glória de Deus, isso começa a fazer bem na nossa vida, porque transcende a matéria, e você lida com as coisas espirituais do Senhor. Aqueles homens do campo estavam acostumados com ovelha, corre para cá, cocô de ovelha, bate na ovelha, vai buscar a ovelha, vai dar capim para a ovelha. Eles estavam acostumados com as coisas convencionais desse mundo, mas de repente eles têm uma experiência que transcende a esse mundo. Por isso que a gente diz, uma experiência que transcende a esse mundo,
e vem como mensagem para você, e você sente que é a mensagem do Senhor,